A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família, que onde você for, que as bênçãos do Senhor estejam contigo, amém. E hoje nós vamos a mais um versículo do dia e vamos meditar no Salmo 112, também estarei testemunhando um pouquinho, de como Deus me abençoou com este apartamento, como a graça de Deus me alcançou, amém? Porque nós servimos um Deus do impossível, amém? Então toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por essa bênção, por essa graça, pela misericórdia do Senhor que nos alcançou neste dia e por esta palavra, a qual Deus falará ao nosso coração, amém? Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Então, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Amém? E ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que teme os seus mandamentos, tem prazer em obedecer a Deus. Amém? Então, se você quer ser abençoado, se você quer alcançar vitórias na presença de Deus, louve ao Senhor, independente de qualquer situação. Amém? Hoje Deus falou muito forte comigo sobre tudo que o Senhor já me deu. Como foi o começo de tudo na minha vida. Uma das primeiras bênçãos que Deus me deu foi este apartamento. Amém? Hoje eu louvei na casa do Senhor, um louvor que Deus falava muito comigo e ainda fala, que é o Deus do impossível. Que quando tudo diz que não, Deus encoraja, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Então, para chegar aqui hoje, neste apartamento, não foi da noite para o dia. Foi uma das primeiras bênçãos que eu recebi do Senhor, após a minha libertação, da depressão, após a libertação dos vícios, e da depressão, foi este apartamento, mas não foi assim da noite para o dia. Foi um processo longo, um processo dolorido, sofrido, para chegar aqui neste apartamento. Eu lembro que foi um dos primeiros votos que eu fiz com o Senhor. Foi pela minha casa própria, porque desde que eu nasci, eu vivi de favor. Eu vivi dependendo da boa vontade das pessoas para nós termos uma casa para morar. E muitas vezes a gente chegava num lugar e quando a gente se acostumava com aquele lugar, nós tínhamos que sair em busca de trabalho, em busca de uma nova casa, começarmos tudo de novo. E assim foram anos da minha vida, até os meus
24 anos para 25. Na verdade, quando eu fiz os 25, eu ainda morava de aluguel, mas eu já estava no processo da compra deste apartamento. Então, foi um ano, de 2014 a 2015. Um ano, eu me mudei para cá 28 de agosto de 2015. E eu dei entrada na compra início de agosto, se eu não me engano, 13 de agosto de 2014. E nisso foi um ano, irmãos, de muita luta, pelejando. Eu lembro que quando eu fiz esse voto, que eu pedi a Deus uma casa, então eu comecei a buscar por esta casa, eu comecei a procurar. E muitos lugares que eu chegava, as pessoas nem olhavam os contra-cheques, elas simplesmente olhavam para mim e diziam: aqui não tem nada para você. E foram dias difíceis, muitos nãos eu ouvi, muitos, não foi um nem dois, foram muitos nãos. E Deus sempre ali dizendo, né, quando tudo diz que não, a minha voz te encoraja a prosseguir. Eu ouvi esse louvor e eu pegava a pasta com os contra-cheques e saía novamente de imobiliário em imobiliário. Até que um dia eu cheguei numa que aceitou fazer uma simulação na caixa para ver se a minha renda ia alcançar. E então, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, foi aprovado. Foi aprovado o empréstimo. Mas eu teria que dar uma entrada. E eu estava à espera de um valor. Mas esse valor não veio a quantidade que eu esperava que iria entrar. Então, eu já estava com o contrato assinado. Então, eu tive que dar o valor que entrou e pagar o restante da entrada por semana. Eu ganhava por semana. Eram R$ 350 por semana. 300 iam para a entrada deste apartamento. E sobrava R$ 50. Desses R$ 50, eu tirava minha fidelidade ao Senhor. Então, sobravam praticamente R$ 15 para passar a semana. Então, eu almoçava no trabalho e à noite eu comia pão com ovo, pão com mortandela, né? Tomava suco, água, o que dava. Até que então o Senhor me direcionou a juntar latinhas no serviço onde eu trabalhava. Então foi minha renda, foi o meu suporte. Foi pegar as latinhas do restaurante onde eu trabalhava e vender para sobreviver, para cobrir as contas, porque eu ainda tinha um aluguel. Então, uma semana eu não pagava a entrada do apartamento, eu pagava o aluguel. E tinha luz, tinha água para pagar. E Deus, ele foi me suprindo as minhas necessidades, sabe? Eu não passei fome. Graças a Deus eu não passei fome. Sempre teve um pão com ovo, que na época ainda era barato, né? Então, Deus, ele me supriu as minhas necessidades. E assim foi um ano, irmãos, juntando todas as economias que entravam. Como falei, deste antigo serviço, não veio o valor que eu esperava. Eu tive que buscar na justiça dos homens a correção dos valores. Isso também levou um tempo para sair. E enquanto isso, Deus me supriu. Deus supriu as minhas necessidades. Juntei latinhas, né, paralela ao serviço, né, onde eu trabalhava, graças a Deus, vendia bastante latinhas e Deus abençoou muito nessa época, porque as pessoas, elas só queriam comprar as latinhas e muitos não entendiam o porquê, mas eu sabia que era Deus me socorrendo, que era Deus entrando com a providência na minha vida para que não me faltasse nada. E assim foi um ano, irmãos, um ano pelejando para chegar aqui. Quando eu tava na reta final, aí a vistoria não passou. Eu já tinha pagado o valor da vistoria, não passou.
tive que pagar novamente a vistoria, faltou um valor, né, para finalizar a documentação. Aí nessa época que estava finalizando a compra, foi onde eu conheci meu esposo, né, que foi um socorro de Deus na minha vida, porque ele chegou num momento onde eu estava ficando cansada já de lutar sozinha. Então Deus enviou ele para ser o meu auxílio, para segurar na minha mão e me auxiliar também nessa questão financeira, né? E então, para honra e glória do Senhor, Deus abençoou, Deus usou meu esposo. Na época nem não era ainda meu esposo, mas se dispôs a me auxiliar, né? E então chegou no dia de assinar toda a documentação, faltou um valor também. Então Deus usou meu patrão para me socorrer. E aí no final Deus preparou tudo e consegui finalizar, compramos, né? Consagrei ao Senhor e vim para cá. Agora são 7 anos já que nós moramos aqui, para honra e glória do Senhor, né? Hoje a gente paga pela Caixa Econômica Federal, mas é nosso. Então Deus me tirou da vergonha de ficar dependendo de pessoas para ter um lugar para morar. Deus me tirou da humilhação de todo mês as pessoas estarem ali cedo, batendo na porta, cobrando o aluguel. E hoje eu sou muito grata a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito na minha vida, por ter conquistado este apartamento, né? Porque foi a mão de Deus. E muitos diziam que eu não ia conseguir. Muitos tinham entradas muito maiores que a minha e a Caixa não financiou, não aprovou. E assim foi a mão de Deus, foi tremendamente. Eu vejo Deus em cada detalhe da minha vida. Sempre quando eu lembro deste 1 ano que eu fiquei de joelhos, na dependência do Senhor, é algo que me emociona, é algo que faz lembrar de tudo que Deus tem feito nesses 8 anos que eu aceitei ao Senhor Jesus. E muitas vezes Satanás tentou me tirar o foco, tentou me tirar da presença, tentou me fazer desistir, desanimar, tentou fazer com que eu pensasse que Deus havia se esquecido de mim. Mas hoje eu vejo Deus em cada detalhe, na minha vida, na minha família, neste lar, que hoje eu posso dizer meu lar, minha casa, para a honra e glória do Senhor. Porque eu sei que aquilo que Deus dá, o homem não pode tirar. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. E se você hoje está na mesma situação que um dia eu estive, dependendo da boa vontade de pessoas para ter um lugar para morar, busque no Senhor. Coloque os seus sonhos, os seus projetos no altar. Porque do altar vem a resposta. Faça um voto com o Senhor, assim como eu fiz, de servi-lo, de levar a palavra dele, de testemunhar para a honra e glória dele, para que o nome dele seja glorificado e que mais vidas venham ser abençoadas através desse testemunho. Amém? E assim como Deus me deu, eu sei que Ele pode te dar muito mais do que você sonha, muito mais do que você imagina, ainda que todos te digam que não, que você não vai conseguir, que você não é capaz.
Não deixe as palavras negativas tomarem conta do seu coração, dos seus pensamentos. Amém? Porque Deus, Ele é justo e é fiel. E Ele ama aqueles que têm prazer em obedecê-lo. Então, Deus te ama, Jesus te ama. E Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, assim como Ele tem feito na minha. E não tenha vergonha de glorificar o nome do Senhor e lembrar com alegria de onde Deus te tirou. Amém? Então esse é o versículo de hoje e o testemunho de hoje também. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se você viveu algo parecido, testifique nos comentários para fortalecer a fé dos novos inscritos, daqueles que ainda irão chegar. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser, amém?